Ô, gente, nosso assunto hoje é habilidades sociais, a arte de se relacionar, né? Que a gente tem que procurar isso, sabe? É meta de vida mesmo, pra gente ser feliz, conseguir sucesso, conseguir um monte de coisa que cada um sabe o que quer, né? Mas a Cristina Silveira, da Nova Suíça, pergunta pra você, Zilda, se existe... Ai, pera, perdi. Se existe diferença entre... ai, Jesus. Entre a arte de se relacionar e as personalidades de cada pessoa. Como você define isso? Olha, a personalidade das pessoas também é construída ao longo da vida. Então, é como a gente estava falando agora há pouco, quer dizer, as pessoas nascem com uma certa tendência para ser mais sociável, menos sociável, e elas vão construindo a sua personalidade, inclusive em termos de sociabilidade. Então, algumas pessoas que a gente diz assim, tem uma personalidade mais sociável, dá a impressão que ela não vai nunca modificar isso, porque é da personalidade, é da pessoa. Não é bem assim, aquilo foi construído e pode ser reconstruído, pode ser modificado. Nada é acabado, né? Às vezes as pessoas criam expectativas de que você vai se comportar de uma determinada maneira numa certa circunstância e você não se sente minimamente inclinado de se comportar daquela maneira, porque as pessoas constroem uma determinada imagem e têm expectativas e às vezes assim, você fica até numas assim, puxa, mas eu não quero fazer isso, mas as pessoas estão esperando que eu vá reagir dessa maneira e tal, mas eu não estou motivado a fazer isso. Camisa de força mesmo, as pessoas começam a colocar. Isso aconteceu com você, Tetê? Ah, já aconteceu muitas vezes. Eu fui chefe muito nova. Estou falando em termos de trabalho, fui chefe muito nova e trabalhava sob pressão constante, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tinha pressão de chefias acima de mim. Aí essa constante. pressão, essa pressão repassava para os subordinados. Era insegurança e o povo que sofria. passava? Talvez fosse uma insegurança, porque eu era chefe, assim, de pessoas muito mais velhas, muito mais experientes do que eu. Mas como é que você demonstrava isso? Gritava, xingava? Ah, era no chicote, no grito. Tira o pé do chão e vamos lá, gente. Tira o pé do chão. A hora que eu chegava, chegou a poderosa. Depois, até eu aprender que poderoso é Deus, que eu não era poderosa. Ninguém falava chegou a megera, não? Não, chegou a poderosa. Ai, poderosa chegou, ai. E aí, mas você tinha essa consciência na época que as pessoas achavam isso de você? Tipo assim, ai meu Deus, trabalhar com a TT não, porque ela é complicada. Complicada. Você tinha essa consciência? Porque às vezes a gente não tem, né? Não, eu acho que eu tinha essa consciência. O povo sabia, mas o pessoal gostava de trabalhar comigo, sabe? Tinha gente que estressava muito, né, claro. Saía esbugalhado. Mas, assim, acho que a maioria das pessoas que trabalhou comigo aprendeu muito, porque eu batia, mas depois eu beijava, né? Então, assoprava, né? Mordia, depois assoprava. Então, graças a Deus, assim, pessoas que começaram comigo novas estão aí. Sucesso, isso para mim é muito bom. Apesar de eu ter sido muito brava. Pois é, mas chegou no momento que a coisa começou a te incomodar, você falou assim, peraí. Quero mudar. Com certeza. Como é que foi essa mudança? Foi dolorosa? Foi difícil? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente quer mudar o jeito da gente. Todo mundo, né, gente? E eu acho que todo mundo aqui, né? Não sei, a Zilda, não sei o professor, porque eles já estudaram tanto e estão vendo tanto isso, que acho que já fica mais... a vida é um eterno aprendizado, né? Mas eu até perdi. Mas, assim, qual foi o momento que você falou assim, não, eu preciso de mudar? Olha, não, eu perguntei se foi doloroso, foi difícil. Não, foi uma caminhada. Começou com vários cursos que eu comecei a fazer na área nas próprias redações onde eu trabalhava, cursos de relacionamento, desenvolvimento de equipes, entendeu? Então, assim, na época que estava começando esse trabalho, as empresas mais modernas estavam começando esse trabalho, então eu comecei a desenvolver esse trabalho com os meus subordinados, com meus chefes. Depois eu deixei redação e fui ser assessoria de imprensa, fui ser assessora de imprensa, ou seja, passei para o outro lado do balcão e trabalhei muito na área de varejo, foi na área que eu aprendi demais, marketing marketing direto, marketing de relacionamento, entendeu? E fiz vários cursos, participei de vários congressos, aprendi como encantar o cliente,
entendi como me relacionar com o cliente. Agora você encanta, mas você ainda briga com o cliente até hoje, não briga? Não, De jeito hoje nenhum. não. Mas o que me mudou mesmo foi Deus, porque só para me mudar, só Deus. É. E realmente Deus me mudou. Aham. Aí a Pois grande é, mudança mas na minha hoje vida você não foi continua Deus. franca demais? Sou franca. Você sou, consegue sou. aquilo que a Zilda Sou diz, franca. quer dizer, esse ser Sou franco, mas pensar assim, não, meu Deus, que jeitinho que eu vou ter com essa pessoa É. para não magoá-la, para não A ofender. gente tem que saber, quando você está falando com um cliente, você tem que ser franca, mas você tem que falar com ele. Eu falo com franqueza, mas já briguei muito com o cliente. No começo eu brigava com o cliente, falava assim, não, sinto muito, não dá para trabalhar Posso com você. fazer uma observação? Eu acho que é interessante o que ela está falando, porque não é a sua franqueza que machuca. Porque as pessoas gostavam da sua franqueza. Muitas gostavam de saber que o que você estava pensando era o que você estava dizendo. Ou o que você estava dizendo era o que você estava pensando. As pessoas gostam disso. Isso cria relações estáveis. Provavelmente elas não gostavam, ficavam estressadas por causa da forma. Então, o que você, pelo que eu estou percebendo, você está aprendendo a fazer, continuar franca, isso é muito importante. Não perder isso, né? Não perder isso. Isso é extremamente importante. E fazê-lo de uma maneira, né, agora um pouco mais palatável para as outras pessoas. Mas um pouco light, mais Dominar a light, ira, né? dominar a raiva, né? Você domina Porque a raiva hoje- como? Porque a raiva é uma coisa seríssima, Olha, né? Às vezes através de Deus. Isso aí foi Deus na minha vida. É isso que eu estou te falando. Quer dizer, cada um Aprende, procura aprende. ajuda, cada um encontra o Exatamente. seu caminho. E isso é que é importante, que a gente tem que procurar, né, A gente professor estava Vitor? falando aqui de Jesus, Não né? existe uma receitinha de bolo, né? Cada um tem que encontrar o seu caminho. Uhum. Tem que observar. Agora, você, o nosso amigo aqui, que hoje ele é patrão também, né? Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa de esportivo, né? Hum. Então eu trabalho atualmente com atletas profissionais do futebol. Estou com 3 jogadores no Atlético e um ex-cruzeiro que está jogando no PSV, né? E foi muito engraçado porque os meus sócios, um é meu ex-colega de escola, o outro era um que era mais velho na escola também, mas que eu conheci na escola, nos tempos de colégio ainda, e mantive essas amizades, e por um acaso a gente foi se reencontrar e trabalhar junto. E meu primeiro cliente também foi nosso. A gente Foi numa tava, festa que você foi, conheceu, a gente estava né? num aniversário em comum, assim. Aí eu fui conversar, que ele estava com o pessoal, eu falei que estava trabalhando com isso, não sabia que ele era jogador de futebol. Aí eu falei assim, eu jogo no Atlético, sou subido júnior agora, estou com uma contusão voltando agora. Aí eu comecei a conversar com ele, a gente conversou, peguei o telefone dele, aí liguei e meu primeiro cliente foi desse jeito também. Então a maioria das minhas coisas. Não, e você puxa conversa. Você falou que você subiu no elevador, todo mundo calado, você puxa uma conversinha. Uma fila de banco. É sempre para quebrar o gelo, porque eu acho o gelo, aquela coisa assim, eu acho muito chato, aquela coisa de você mora num apartamento, eu não moro em apartamento, mas você mora num apartamento ali, você tem um vizinho e vocês não se cumprimentam. Vocês vivem ali e vocês não se cumprimentam, eu acho isso um absurdo. Então assim, você entra e fala assim, bom dia, como é que vai? Tudo bem? E se a Tudo pessoa bem. fala assim, bom dia por quê? Bom dia por quê? Aí eu acho que é o momento de soltar uma piada. Você vê assim, bom dia por quê? Fala assim, ótima pergunta. Aperta e vai para casa, sabe? Eu acho que sempre passa pelo bom humor, mas eu tava reparando o que você estava falando e pensando um pouco, eu acho que essa coisa da habilidade social passa muito pela tolerância também. Isso. É a tolerância, é o jeito de saber tolerar o que o outro fala e guardar E por aquilo. valores, Saber e por escutar, valores ouvir, também. né? Saber ouvir. Na verdade, Sábio, né? Uhum. O sábio sabe escutar. Né? Justamente. É eu por queria aí. chamar a atenção para valores. Eu acho que não dá para a gente pensar em habilidade social sem pensar em alguns valores. Valores de respeito, valores que você está falando agora, né? Essa questão da tolerância. Quer dizer, entender que a outra pessoa é uma outra pessoa que merece tanta consideração quanto qualquer pessoa. Simplesmente por ser gente. Exatamente. Quando o pessoal falava que eu trabalhava com chicote na mão, é porque eu não tolerava burrice. Eu não admitia burrice, eu não admitia erros. Não só em mim, como nas outros pessoas. também. Uhum. Então, assim, quando eu vi uma burrice, mas eu faltava realmente bater. Eu já cheguei a chacoalhar as pessoas. Eu pegava. No tempo não tinha computador, não, era lauda, lauda, né? Eu pegava a lauda, amassava com os Que horror! Tem uma
história engraçadíssima. Conta a história Tem uma história engraçadinha. muito engraçada, que a menina era nova, foquinha, né, como a gente diz em redação, e era um final de semana e o leão, num circo, numa cidade do interior, o leão escapou e pegou a criancinha e comeu a cabeça da criança. Ai, meu Deus. E foi aquele plantio de pai, plantão, eu só estava com a menina ali, eu não tinha repórter, em vez de eu ir, deixar a redação e eu ir, eu mandei a menina inexperiente. E ela foi e custou, o fotógrafo que ajudou a fazer a matéria, porque ela ficou apavorada com a hora que viu a confusão. O leão tinha comido a cabeça da criança. Ela voltou e eu ligando e o Rio me apertando, o horário, deadline de sábado é mais cedo, todos os jornais fecham mais cedo. Ela chegou, ela não conseguia redigir, ela tremia tanto, ela não conseguia redigir. Eu falava assim pra ela, menina, o leão comeu a cabeça da criança, você não sabe redigir. É a primeira página em qualquer lugar do mundo. Me ajuda aí, vamos redigir, eu vou ter que fazer. Mas tem o fotógrafo, TT, calma, ela não vai conseguir se você gritar. E a menina tremia. Aí o fotógrafo sentou e ele redigiu. Ah, mas aí depois você não fez uma... Você não podia sair da redação em você? Já que era um Pois é, assunto... depois que passou, eu falei, por Depois. que eu não fui? Quer dizer, eu muito mais experiente que ela e tudo, eu que deveria ter ido. Não, fiquei com medo, eu fico na redação, que eu tenho que segurar aqui, vai que acontece Pode acontecer outra coisa, não né? é? Aham. Mas a notícia do dia no Brasil inteiro era essa notícia que tinha acontecido. Mas aqui. saiu, né? Mas, E o seu caso? Você também tem um caso, Tem, Vitor no Haas? caso, essa questão, né, que a TT estava comentando, as pessoas serem pressionadas por chefes e coisas assim. Eu tenho um caso que eu acho interessante, que é o seguinte: eu tenho vários alunos, né, de iniciação científica e orientandos de mestrado e doutorado. E o ano passado, na defesa de dissertação de mestrado de uma aluna que é muito boa, está fazendo doutorado comigo agora, quando terminou a defesa, daí as pessoas ficam dando os parabéns, se beijam, cumprimentam, tiram a foto, aquela história. Daí a mãe dela levantou o dedinho e pediu licença para falar. Aí ela começou a falar e tal, e disse que tinha que fazer um desabafo, né, que ela não estava com aquilo trancado na garganta já, fazia 2 anos do quanto a filha dela tinha sofrido nas minhas mãos, né, que eu era um tirano e tal, que tinha atormentado a filha dela. Ela estava muito contente que finalmente o suplício tinha terminado. A menina gostou tanto que foi fazer doutorado comigo, acho que ela era masoquista. A senhora ficava vendo a filha estudando até de madrugada, ansiosa com os negócios, e ficava pensando que eu era o chefe carrasco, né? Oh, meu Deus. Isso eu não sou, de maneira nenhuma. Eu não tinha culpa no cartório dessa vez. Não, tem gente Não que tinha. está escrevendo aqui que você tem uma figura docíssima e que se você não faz Papai Noel no final do ano. Eu já fiz. Já fez? Já fiz. Ah, então tá bom. Olha, o Gilmar Silva, do São Benedito, em Santa Luzia, ele fala, Zilda, que ele tem uma família muito conservadora e dificuldades no relacionamento, que isso atrapalha muito. Nossa, Gilmar, eu imagino, né, que atrapalha demais. Que às vezes ele tem até o primeiro passo, né, a coragem, agora eu vou, mas é difícil, né, quer dizer, ele quer saber como agir, aí eu fico imaginando, que se ele está telefonando é porque ele sofre com isso, né? Quer dizer, como é que ele faz para quebrar esse gelo usando aqui, inspirada pelo Alexandre? Pois é, essa é uma situação onde ele já está com outros valores, com outras ideias a respeito de como devem ser as coisas e está entrando em conflito com o que a família pensa. E uma habilidade bastante importante é expressar discordância numa situação dessa é muito difícil, especialmente quando a família toda é muito coesa. Como é que ele começa? Ele tem que começar com coisas bem pequenas, com não pegar as coisas, por exemplo, uma roupa que alguém da família diz para ele que não devia sair com aquela. Ele deve começar com coisas não críticas, não exercitar a discordância, exercitar se colocar o que pensa nas coisas menos críticas inicialmente. Por exemplo, eu não entendi o negócio da roupa. Digamos que alguém da família está dizendo para ele, essa roupa aí está ruim, por que você vai sair com essa roupa? Uma coisa simples, aí banal. Ele tira a roupa ou vai com a roupa? Não, ele diz, não, mas é essa que eu quero sair. Então, veja, ele se está põe. começando a exercer, mas numa coisa que não tem um grande problema. Para ele, não entra em choque com coisas mais sérias. E aos poucos ele pode ir vendo até onde ele pode ir
quais as próximas coisas que ele pode ir tentando. Quer dizer, aos pouquinhos, né? Isso, é muito importante, porque ele também vai ensinar a família a tolerar a discordância, a tolerar que ele pode ter ideias diferentes dos outros. Isso é tão interessante, né? As ideias diferentes, que elas enriquecem, né? Agora, a Lúcia do Buritis, ela falou, tenho 64 anos, tenho 3 filhos, sou divorciada e não consigo me relacionar com as pessoas. Não tenho alegria nenhuma na vida, fui traída pela minha família e pelo meu marido. O que eu faço? Você quer responder para ela? Eu acho que ela está precisando de ajuda, ela precisa procurar um profissional, um médico, um psicólogo, pelo que ela está colocando aí. Eu acho que ela está com um quadro de depressão. Justamente, olha, Lúcia, qualquer pessoa, né, merece ter momentos de alegria na Com vida. certeza. Aliás, você merece ter todos os momentos. Você quer falar alguma coisa para ela? Eu acho que é isso mesmo. Tem algumas situações, a ajuda profissional é essencial. Em quadros desse tipo é realmente mais difícil da pessoa começar a fazer tudo sozinha. Sozinha é mais complicado, muito né? complexo. Com ajuda vai Agora, mais fácil. olha a Germina Oliveira de Ribeirão das Neves, ela falou, ela tem 55 anos, ela falou que está com depressão, ela está com síndrome do pânico, está com fibromialgia. Nossa, Germina, pacotão, né? E ela falou, eu me sinto muito mal, tenho que ir para o hospital, meu médico diz que é por ansiedade que isso acontece. O que eu devo fazer para melhorar? Nossa, acontece, mas acontece. Mas tem que procurar saída, né? Eu acho que assim, um segredo importante para melhorar, além de procurar ajuda, é a pessoa também se ajudar, né? Não, muitas vezes as pessoas têm a expectativa de que os profissionais, médicos, psicólogos vão resolver o problema. Nessas situações aí não existe nada assim que um profissional possa fazer, tipo uma cirurgia ou uma pílula, uma coisa assim. A pessoa também tem que se engajar nesse processo. Eu acho que toda assistência à saúde hoje em dia se baseia num modelo colaborativo, né? Os profissionais não são mais os sabichões que decidem tudo e dizem para as pessoas faz assim, faz assado. Cada um tem que descobrir o seu caminho. Isso tem que a participação da pessoa, o engajamento, né? É uma coisa importante. Sem isso não vai. Tem que se Porque ajudar. se for tem do que ter jeito que ela está vontade. falando aí, que o médico fala que é ansiedade que isso acontece, ué. Depressão, síndrome do pânico, eu já tive, eu sei o que é. Não é moleza, né? A pessoa ter medo de ficar com ela mesma, sozinha, é complicado, né? Ou seja, então procura outro médico, não é? Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, né? Só mais uma. O Lucas de Castro, do bairro Cenáculo. Olha, eu nunca ouvi falar no nome desse bairro, Lucas. Ele falou assim, existe alguma diferença entre timidez e inabilidade social? Quer dizer, as pessoas que são... Ah lá, ele entende, porque ele tá lá assim, Bom, eu não sou especialista, mas eu acho que tem uma diferença enorme. Porque eu acho que o primeiro segredo da habilidade social não é aprender a hora de falar, é a hora de ficar calado. E o tímido, muitas vezes, ele percebe isso melhor. Então, para ele, eu acho que o caminho é até mais fácil. Aos pouquinhos, eu conheci muitas pessoas assim que eram tímidas com 12, 13, 14 anos e que vão ficando mais velhas e vão se soltando aos pouquinhos. Eu acho que isso é um processo aos poucos mesmo. Agora, é muito difícil para aquele que fala muito aprender a ficar calado. E saber calar na hora certa. Que é uma coisa Porque o que Alex- Nossa, isso é que ele está falando é interessantíssimo, essa coisa da achei da pessoa que fala muito, às vezes conseguir calar a boca na hora certa, Eu né? queria fazer um comentário Pode. sobre isso, que é o seguinte, a pessoa pode ser extrovertida e socialmente inábil. Isso é muito comum. E principalmente determinadas pessoas quando bebem. Uma coisa que tem assim, as pessoas bebem para facilitar o contato social numa festa. Mas eu já fiz experiência, eu não bebo. Eu já fiz experiência assim de festa sem bebidas alcoólicas, como a gente está aqui. A gente está num ambiente assim que a gente começa a interagir, a gente começa a relaxar, daqui a pouco começa todo mundo rir, começa a falar coisas, dar risada, contar piadas. A gente pode relaxar sem álcool também. Algumas pessoas, às vezes, acontece de beberem e ficarem extremamente inadequadas. É agressivas, né? E a inclusive. pessoa é extrovertida, às vezes agressiva, vai para o outro lado. Então, isso é uma situação socialmente constrangedora, Não problemática. é horrível, né? porque às vezes fala mais do que precisa e depois morre de arrependimento, né? Mas aí já Incomoda, passou, né? perturba os outros, né? É inconveniente. São as né? duas faces da inabilidade social, É. que a gente diz. De um lado, aquela pessoa que é muito retraída, quase que antissocial. Ela não, aliás, asocial. Quer dizer, ela sai, ela está fora, ela está fugindo das relações com as outras pessoas. E de outro, aquela que é antissocial, é diferente. Ela se expõe, mas se expõe de uma maneira inadequada.
a pessoa socialmente habilidosa, ela está no meio disso. Ela se expõe, ela não deixa de se expor, mas ela também não se expõe de uma maneira inadequada. Então, a gente podia pensar assim, num contínuo. Um extremo seria timidez, outro extremo seria inabilidade extrovertida, tá? E a pessoa... Pois é, agora, assim, rapidinho para mim, hoje eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, Roberto, vou mandar meu marido assistir o programa hoje, porque ele é tímido. A gente sai, ele não abre a boca, ele fica calado, fica na dele e tudo. E para as pessoas tímidas, o que você fala? As pessoas tímidas, elas têm, como o Alexandre mesmo colocou, é fácil ensinar. Porque, na realidade, você tem que lidar com essa ansiedade social, ensinar formas da pessoa ir gradualmente se aproximando de situações sociais e lidando com elas. Começando com as mais fáceis. Elas próprias podem se programar para começar a ver. Bom, por exemplo, eu consigo conversar num grupo de 2, 3 pessoas, mas não consigo num grupo de 20. Então, eu vou começar me aproximando de um grupo menor. Eu consigo pedir uma informação para um desconhecido, mas eu não consigo falar uma coisinha a mais com ele. Eu posso começar a tentar fazer uma conversa, começar uma conversa, por exemplo, com alguém que está do meu lado no ponto de ônibus e que não vai ter consequências negativas grandes. Então, a pessoa pode se programar por coisas bem fáceis que ela sente que pode e, gradualmente, situações que são mais difíceis para ela. Isso sem ajuda ou com ajuda. Normalmente, quando a gente dá cursos ou trabalho com pessoas desse tipo, a gente faz todo um programa de aproximação bem... Eu acho que quem tem condição, né, de pagar esses cursos, ter ajuda e tudo, claro que é muito melhor. É porque tem gente que a gente sabe que tem dificuldade, né? Mas nós vamos fazer intervalo, a gente volta já já.